Aconteceu. O Barba acabou de anunciar a Magnitsky na Janja. E outra situação muito importante é que ele e o Xande meio que discutiram. Tudo isso porque o Senado, enfim, acordou, meus amigos. Eu não tô nem acreditando, mas agora, 10h27 da noite, foi anunciado que já tem todas as assinaturas para derrubar o Xande. Só que não para só por aí. Também aconteceu que a Vivi, a esposa do Xande, também recebeu a Magnitsky. E interlocutores próximos do casal disseram que eles estão fugindo neste exato momento. Para onde? Não apuramos ainda, mas ao decorrer desse editorial, iremos trazer aqui para todos vocês. A própria Globo, ai Globo, com medo de levar a Magnitsky, está mudando seu editorial rumo ao lado do nosso capitão, ou ao menos se afastando do Barba. Isso é o que eles falaram, e nós temos essas informações. Pessoal, vamos dar início ao conteúdo, tá? Sem perda de tempo. Deixe agora o seu like, se inscreva no canal. Se você for educado assim como eu, comenta de qual estado você está nos assistindo. Olha isso aqui, só pode escolher um número. Se você apoia o Barba, digita 13. Se você está com o nosso capitão, digita 22. Olha aí. O Laranjão avança para sancionar esposa do Xande após a domiciliar do nosso capitão. Olha aí, rapaz. Hã? O Xande extrapola a função, como o magistrado diz, especialista. Ou seja, está todo mundo se afastando dele, inclusive a CNN, que eles sabem que nós não sabemos. Não é mesmo? Olha isso aqui. O Xande autorizou a visita do Ciro Gomes ao capitão lá na casa dele, né? Se é que você me entende. O que me chama um pouco, o que me dá um pouco de alerta, porque o Ciro é o único que não assinou, tá, a queda do Xande. Então eu fico meio assim, né? Mas vamos agora para o conteúdo principal. Olha isso daqui, pessoal. Eu não tenho a menor dúvida que o Supremo, de maneira geral, e o ministro Alexandre de Moraes, em particular, tem ultrapassado, e não por pouco, os limites dentro da ação constitucional. Ele está disposto a acabar com a democracia para salvá-la, que para mim é uma contradição em termos. Quer dizer, em particular, essa última, né, no que diz respeito às entrevistas do Bolsonaro, é de uma ilegalidade atroz. Existe um editorial hoje no estado de São Paulo exatamente explorando isso. A gente o Supremo tem avançado sim sobre liberdades individuais, né? Ele está completamente fora de controle. Quem disse isso? Fora de controle. Eu falo isso, mas eu não sou o único a falar isso. Está o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, falando exatamente a mesma coisa. Perdeu o controle, perdeu qualquer freio no que diz respeito. O Supremo pode, porque ninguém tem mais para quem recorrer, né? Ele tem o direito de errar por último, e ele tem abusado do direito de errar por último. Exatamente, para você ver, né? Em todos os veículos estão se afastando dele. Olha isso daqui também. Se acontecer a exclusão dos bancos do sistema global ou multas cumulativas, isso poderia desencadear a famosa crise de liquidez. Lembrando que a gente está respondendo aqui qual seria a provável escalada de eventos caso os bancos sejam obrigados a cumprir as regras brasileiras e não seguir as determinações norte-americanas. Essa que é a pergunta que a gente está respondendo nesse momento. A exclusão dos bancos, a gente está num cenário que os bancos tomaram um monte de multa, depois tomaram mais multas, depois não quiseram cumprir as decisões, não aceitaram os avisos, foram retirados do SWIFT do sistema global. Se acontecer a exclusão dos bancos do sistema global ou multas cumulativas, isso poderia desencadear a famosa crise de liquidez. Pra quem não sabe, o Zanin, amanhã, ele vai julgar, amanhã não, sexta-feira, o lance da Magnitsky no Xande. Por isso que estão colocando em pauta essa hipótese, tá? Vamos seguir aí. Essa situação ali de deixar o ex-presidente em prisão domiciliar tem afetado também a rotina do condomínio. Eu tive acesso a algumas mensagens trocadas ali no grupo e parte desses moradores tem cogitado, inclusive, como expulsar o ex-presidente, já que desde a data em que o ministro Alexandre de Moraes determinou ali que ele passasse a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, a rotina ali no condomínio foi bastante afetada. E ontem, então, com essa vigília que teve ali na frente, com parte da entrada do condomínio sendo bloqueada, esses moradores estão, inclusive, cogitando agora uma assembleia para solicitar a expulsão do ex-presidente Jair Bolsonaro desse condomínio, que ele mora no Que pessoal sem empatia, né? Jardim Botânico, a cerca de 20 minutos aqui da região central de Brasília. Então tem essa tensão ali agora com os moradores, tem também o que o delegado trouxe pra gente agora, que caso o ex-presidente descumpra qualquer uma das medidas ali, automaticamente o ministro Alexandre de Moraes pode converter essa prisão domiciliar em preventiva, e aí ele segue para uma unidade militar, por ser militar, ele vai ficar preso em uma unidade militar.
Brincadeira uma coisa dessa, né, cara? Quer dizer, o cara passando uma situação dessa e os vizinhos pensando somente neles, né? Queria ver se fosse o familiar de algum desses vizinhos, né? Mas olha o que tá propondo o Laranjão. Segura o rojão, hein? O governo dos Estados Unidos comentou há pouco a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma nota oficial divulgada na conta para relações com o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, a administração Trump disse o seguinte, abre aspas, o juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e incentivarem a conduta sancionada. Vale lembrar que na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado com base na Lei Magnitsky, que pune abusadores de direitos humanos. Na visão do governo norte-americano, Alexandre de Moraes faz uma perseguição política ao ex-presidente e abusa dos direitos humanos de condenados e presos pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Ei, tá vendo? Já não falo mais que é ato de golpe, né? E o fim da picada é você ver a Globo, mais precisamente o Joel, que era um ferrenho crítico do nosso capitão, o defendendo ao vivo. Mudou, Globo? Mudou. Ainda não consegui entender direito a resposta à pergunta muito simples, que é qual exatamente é o sentido de proibir o Bolsonaro, um investigado com relação a esse crime, de usar suas redes sociais para se expressar? Qual o crime que estava sendo cometido pelas redes sociais? Sabe? Ele critica a justiça e vai seguir criticando a justiça? Vai. Mas isso não é crime. Ele se diz perseguido pelas instituições, pela justiça e tudo mais. Isso também não é crime. Por que se proibiu as redes dele? É por meio das redes que ele coage a justiça? Não. Criticar a justiça todo mundo pode. Isso não é coação da justiça. Não é pelos posts públicos em português da rede do Bolsonaro que o Trump tem utilizado, tem sido comunicado, ou tem de alguma maneira tido alguma função sequer instrumental para o Globo defendendo o nosso capitão, hein? chegar nessas sanções que agora estão sendo investigadas, a participação do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Então tiraram a voz dele nas redes sociais, me parece, com o intuito muito mais de impedir que ele siga acusando a justiça. Mas, veja, é do direito das pessoas. Rapaz, vivi pra ver a Globo defender o nosso capitão. E estão falando que o motivo dela defender é mais isso aqui que trouxe o Asmar, tá? Olha aqui, ó, o Thiago Asmar. Magnitsky, bloqueando contas, fazendo outra esquerda. E outra, pode ser inclusive medo da lei Magnitsky, hein, pessoal? Que uma Globo da vida, uma família bilionária, tem dinheiro em qualquer lugar do mundo. E uma lei Magnitsky, bloqueando contas, fazendo tudo isso, pode ser que a Globo está começando a perceber que o buraco pode ficar mais embaixo e tá pulando do barquinho. Poxa. Faz sentido, né? Faz sentido, pelo menos pra mim, tá? Ver a Globo mudando completamente, né? A sua rotina, tudo, colocando outras pessoas ali, leva a crer isso ali que ele acabou de dizer, tá? Agora, qual foi o real motivo do nosso capitão ficar na domiciliar? Tá aqui, ó. Edilene e Pedro Venceslau, eu destaco aqui a página número 23, porque no trecho em que o ministro Alexandre de Moraes cita o motivo dessa decisão, ele fala que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada no perfil dele, na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Se refere, portanto, à publicação do vídeo das manifestações de ontem em várias capitais pelo país, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele segue falando que não bastasse isso, o réu, Jair Messias Bolsonaro, realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, em razão do claro objetivo de endossar o tema de manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi expressa ao afirmar que, aí cita, portanto, um trecho, o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312 do CPP, o Código de Processo Penal. Eu chamo a atenção para outro trecho aqui, quando ele fala, o Alexandre de Moraes, da instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medida para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial. Quer saber basicamente qual foi o motivo que ele fez isso? É o motivo assim, eu quero, eu posso. Foi esse o motivo, não tem pra onde correr não, meu amigo. Tá, fazer esse malabarismo aí, mas como é que o pessoal está no Senado agora, na Câmara, né? Olha aí. A melhor parte, não vamos sair daqui. Nós vamos passar a noite aqui dentro. Se eles estão achando que amanhã vai ter sessão, não vai. O Brasil parou, o Congresso parou. Lá no Senado, eles estão nesse momento preparando para dormir no plenário. Aqui, nós vamos ficar também dormindo aqui. A gente não arreda mais. Agora eu peço para vocês que estão nos acompanhando aí. Nós vamos parar o Congresso. Vocês têm que parar o Brasil. Chega. Para que isso der certo, tem que ser todo mundo junto, um ajudando o outro. Sem...
Cada um fazendo a sua parte, né? Tem desistir, tem esperança, nós estamos virando o jogo. O que aconteceu hoje foi impressionante. E olha só, essa turma aqui, ó, essa turma não quer desistir. O que você quer pra Bolívia? Fora Lula, fora Moraes! Essa turma vai resgatar o Brasil com a sua ajuda! É isso aí, pessoal, pode ir acompanhando nas redes da galera aqui, ó. Toda hora alguém faz live, faz um comentário. Não sairemos do plenário. Nós respeitamos os presidentes das casas, mas tem um momento que tem que dar um basta. E o basta está sendo dado hoje. Nesse dia, 5 de julho, foi dado o basta. E a gente precisa da ajuda de cada um de vocês. 5 de agosto, ele errou a data, tá? Um abraço para todo mundo. É isso aí, rapaz. A Jeripoca tá piando em todos os sentidos, tá? Olha só como é que tá a aula de Porto Alegre, é? Porto Alegre, olha só, Porto Alegre. Galera, ao vivo aqui direto do Parcão, Porto Alegre. Aqui tem patriota, galera. Fundinaço, agora. Fora Xandão, não aceitamos. Os gaúchos se levantam agora aqui em Porto Alegre, na Avenida Goethe. Compartilhe esse vídeo. O povo brasileiro cansou de aceitar essa injustiça com o presidente Bolsonaro e com o verdadeiro brasileiro de bem. Fuzinaço, vem pra gente, é agora, aqui em Porto Alegre. Bora, gauchada! Fuzinaço em Porto Alegre, em todas as regiões aqui, tá? Não só em Porto Alegre, tá? É o Brasil inteiro parando, tá? E você quer esqueminha? Tá aqui o esqueminha, ó. Mas foi feita uma auditoria. O prefeito explica esquema de servidores que levaram 14 bilhões de Guarulhos. Através da prefeitura de Guarulhos, e o rombo era muito maior. Porque os esquemas de corrupção não estavam apenas na Secretaria da Fazenda. Envolvia SDU, SD7, Justiça, outras secretarias. E aí quando começou a esticar a corda, hoje até o momento, só do que foi apurado, são 14 bilhões de reais, 650 pessoas investigadas, são 14 esquemas de corrupção. Um deles era o Ioiô, que foi um dos primeiros que começaram na Secretaria da Fazenda, que consiste no quê? Você pega ali, através de funcionários, fraudes, sistema, onde você abaixa a área de uma área, por exemplo, de 5 mil metros quadrados para 0. Ou aí corta um zerinho, deixa 500. Obviamente, quem sai no prejuízo? A Prefeitura de Guarulhos. E tinha ali um esquema de propina entre servidores, funcionários e beneficiados, seja pessoa física, pessoa jurídica. Só que quando começou a esticar a corda, viu que, por exemplo, através da SDU, a SDU aprova um projeto de construção de 10 mil metros quadrados. Quando chegava na Secretaria da Fazenda, vai ali, corta 2 zerinhos e depois volta de novo para o sistema, ou seja, deixa de pagar ISS. Então, IPTU, ISS, isenção fiscal. Tinha outro esquema também que era o seguinte: você tem 2 áreas, 2 terrenos, dívida gigantesca com a Prefeitura de Guarulhos, 2 inscrições cadastrais. O que eles faziam? Essas 2 áreas eles juntavam para virar uma inscrição cadastral só novinha, limpa, e as outras 2, arquivo morto, acabava a dívida. Não dá para aceitar isso. Isso foi Pra você ver, é esquema atrás de esquema, né? Olha quanta coisa, olha quanto esquema. É brincadeira uma coisa dessa, né, cara? É brincadeira uma coisa dessa, né? Mas calma. Também temos o Guga, tá? Que mora na terra do Laranjão, falando acerca dessas situações aí. O status quo anterior em relação ao Brasil, quer dizer, antes do Trump anunciar as tarifas, aquilo não voltará mais. É quase impossível que durante o mandato do Trump o Brasil volte àquele cenário anterior, ao mesmo cenário de 10% apenas de tarifas. Porém, o cenário pior já não se concretizou, porque o Trump já recuou em alguns produtos. Então, também ele já amenizou. Pode ser que amenize mais um pouco, pode ser que ele intensifique. Ele tem se enxergado como um vitorioso na questão das tarifas até agora, porque o governo americano tem arrecadado mais dinheiro com as tarifas, os efeitos na economia ainda não se mostraram tão graves quanto se previam, pode ser que se agrave mais, a gente já vê, inclusive na taxa de desemprego e da questão, não na taxa de desemprego, no número de postos de trabalhos criados, que diminuiu nos últimos meses, e a inflação, que teve uma leve subida, então isso daí pode se agravar nos próximos meses, mas por enquanto não se agravou. E ele vai elevando, quer dizer, não
não é só o Brasil. A gente vê que agora com a Índia, que a Candice mencionou, o Modi, o Narendra Modi é uma figura que o Trump abertamente admira. E a gente vê que ele está elevando as tarifas para a Índia também. O cenário é complicado para o Brasil, que vocês todos têm falado, que tem um componente político, o que dá para cravar isso. Não voltará a ser o cenário que era positivo para o Brasil, o status quo. Com certeza, vai voltar o quê, meu amigo? O Barba já avisou agora, em setembro vai entrar o grosso. Não entrou em setembro não, entrou em agosto. É, agosto, rapaz. Agora olha isso daqui, cara. Olha isso daqui, brincadeira uma coisa dessa, né? Vamos lá. Olha a resposta do secretário do Eduardo Paes. Abre aspas. Traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal, seria pena de morte e bala na nuca. O secretário do Eduardo Paes, tá? Prefeito aqui do Rio. Tudo no amor, né? Tudo na piada. Senhor Felipe Santa Cruz, que já foi presidente da OAB Brasil. Olha qual foi a declaração dele no Twitter. Abro aspas. Hoje é um dia de festa. Esse M que matou tantos na pandemia está preso. Que os mortos os assombrem. Já começa errado por aqui. Aí uma pessoa foi lá e o questionou, fazendo a pergunta de $1 milhão, senhoras e senhores. Preso em regime domiciliar por qual crime? Olha a resposta do secretário do Eduardo Paes. Abre aspas. Traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal, seria pena de morte. O municipal da cidade do Rio de Janeiro insinuou que no mundo ideal, o presidente Bolsonaro deveria Nós vamos protocolar um instrumento jurídico para que o senhor Felipe Santa Cruz seja sumariamente exonerado do cargo que ele hoje compõe. Ele precisa explicar o que é uma bala na nuca. É uma bala Juquinha? É uma bala 7 Belo? Ou é uma bala de fuzil? Ou é uma bala de AK? Ou é uma bala de G3? Felipe Santa Cruz, explique pra gente o... A gente sabe já o que ele vai dizer, né? A gente sabe já, esse pessoal pode tudo. Incrível isso, né, cara? Esse pessoal pode fazer tudo que não acontece nada com ele, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui na Câmara dos Deputados. Como vocês sabem, hoje não teve sessão, nem na Câmara, nem no Senado, porque nós aqui, ó, ocupamos a mesa da Câmara, lá no Senado também, o Ramagem aí, ocuparam lá também. E nós estamos agora começando o nosso plantão. Estamos dividindo em vários plantões. Começou o meu plantão, mas não dá nem pra dormir. Porque o meu plantão é até 11 e depois eu tenho que voltar de madrugada. Depois falam que deputado não trabalha, né, Ramagem? Depois falam que o deputado não trabalha. Tô deixando meu plantão, vou voltar às 2 da manhã. O meu eu volto às 5. Aí, ó. Sargento Gonçalves. Bora. Liberdade. Gustavo Gaia me convenceu. Não, esse aqui é bunda mole. Não. Queria ir embora, dormir. Não, mentira. Então ele vai pra colheira. Tô brincando. Eu acabo com ele. Aí, pessoal, a foto aqui. Bora. Pra ficar pra história esse negócio. E é isso aqui, ó. Estamos fazendo uma obstrução que nunca foi feita na história da Câmara dos Deputados. Deputado Felipe Barros, futuro senador. Se Deus quiser. Estamos entrando pra história, né? Entrando na nossa escala agora. Fala, pessoal, sou amigo do Jordi. Meu parceiro aí do Rio. Seu coach, né? Coach. E tamo aí, pessoal, nessa obstrução. Até que seja pautado, né, aquelas situações, né? Que, como eu disse, vai entrar pra história. Nós tentamos muitas vezes fazer obstruções, tentamos diálogo. Vai me apoiar. Vocês viram que não deu certo. E Alexandre de Moraes passou de todos os limites. Olha a Câmara vazia. Passou de todos os limites, violou todas as prerrogativas parlamentares, prendeu... Não tem muito mais o que fazer, né, pessoal? É isso aí. É pro tudo nada. Enquanto isso, o pessoal tá nas ruas, no Brasil inteiro, né? Partindo pra cima ali, falando uma série de coisas. Agora, olha isso aqui, cara. Enquanto tem uns que já pularam de lado, olha o que esse pessoal fala. E a leitura de que vocês provocaram isso, de que isso foi intencional. Eu gostaria de ouvi-lo. Quem está com essa leitura está completamente equivocado. Não teve nada premeditado. O Bolsonaro está cumprindo todas as exigências, colaborando com o processo desde sempre. Mas só que, mais uma vez, a gente pega o processo de uma parte, Otávio, e não considera como é que isso tudo começou. O Alexandre de Moraes instaura um processo contra Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, exatamente porque, acusando o Eduardo de estar lá procurando sanções contra ele próprio, Alexandre de Moraes. Como é que uma pessoa como essa preside esse processo? Como é que ele participa desse julgamento? É óbvio que ele é suspeito, que ele tem interesse em participar desse processo. Ele jamais poderia
tomar qualquer decisão com relação a esse processo. Então, como ele faz o que quer, vai evoluindo, ele inventa uma nova medida cautelar, como já deu um exemplo anterior, ele estende efeitos do processo a pessoas que não estão no processo, portanto a culpa não é minha. Por que ele bota na justificativa dele que eu, se não me engano, o Carlos e o Nicolas Ferreira postamos esse mesmo vídeo, quando milhares de pessoas postaram esse vídeo, ele não fez absolutamente nada contra outras pessoas, inclusive parlamentares. E não estou falando com isso que ele tem que fazer, não, ele não tinha que ter feito contra ninguém, porque é ilegítimo ele estar presidindo esse processo, é ilegal. Ele já, numa corte séria, ele já teria, se fosse um juiz sério, ele já teria abrido mão de participar, se declarado suspeito de primeiro. Ele não pode, ele de própria vontade, abrir esse processo e, pior, tomar as decisões de medidas cautelares sem sequer ouvir o Ministério Público. É verdade, isso aí. Tá tudo legal nesse processo, Otávio. A gente não pode desconsiderar que ele tá atropelando tudo e a todos para perseguir o Bolsonaro e para chegar ao objetivo dele, que sempre foi prender o Bolsonaro. Essa sentença tá fabricada, pronta, muito antes do processo começar. Senador, o senhor considera que a nossa Suprema Corte não é séria e, portanto, precisa de uma intervenção de um outro país? Óbvio que eu não estou falando isso, Otávio. Eu estou falando que o Alexandre de Moraes, o Brasil está pagando um preço muito caro para defender o Alexandre de Moraes. A gente vai ter que fazer essa escolha. Ou o Alexandre de Moraes vai parar o Brasil, ou então ou o Brasil, ou vamos ter que escolher entre o Alexandre de Moraes e entre o Brasil. É isso que eu estou falando. Porque a gente não pode continuar vendo todo esse suporte que há ao Alexandre de Moraes. Você viu a pergunta do jornalista, né? Pergunta não. Ele induzindo, quer dizer então que isso, que não sei o que não sei o que lá. Inclusive de parte da imprensa, como se tivesse tudo normal, como se ele não estivesse agindo fora da lei. Pô, cadê a repercussão dessas denúncias feitas ontem? A continuação da vaza-toga? Isso é uma coisa gravíssima. Eu tô aqui em cima de mim, tem o Rui Barbosa, um grande jurista. Imagino como é que ele está se revirando, né? No céu, se Deus quiser, onde ele está agora, vendo a que ponto chegou a Suprema Corte do nosso Brasil. Pois é, e ele conseguiu prever, né, muito, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês chegaram comigo ao fim de mais um vídeo. Por gentileza, comenta agora. Eu assisti ao vídeo todo. Valeu!